No bloco anterior, eu conversei com o advogado Guilherme Montoro, que detalhou a MP 1045. E agora a gente detalha a outra medida provisória que também entrou em vigor na última semana, a MP 1046, que interessa diretamente a você, trabalhador. O repórter J. Terres tem as informações para a gente. J, por quanto tempo essas medidas estarão em vigor? Boa noite para você. Boa noite, Darcy. Boa noite para quem está acompanhando a revista Novo Tempo de hoje. Olha, respondendo sua pergunta, 120 dias a partir do último dia 28 de abril. Para a gente detalhar mais a MP 1046, eu convidei aqui a Luísa Cruz, ela é advogada especialista em direito trabalhista. Luísa, a gente sabe que são 7 novas mudanças em relação à MP 1046. O que muda em relação ao home office? Boa noite. Boa noite, Jota. Boa noite a todos e todas. Bom, a lei trabalhista, ela prevê o quê? Que a alteração de regime do presencial para o teletrabalho, ela precisa ser de comum acordo entre empregado e empresa, né? E essa alteração precisa ser registrada no contrato escrito do empregado. Com a MP, isso foi flexibilizado. Então, a gente tem hoje uma possibilidade do empregador fazer isso de forma unilateral, essa alteração. E esse contrato escrito prévio não é necessário, sendo que basta apenas a notificação do empregado com 48 horas de antecedência à alteração do regime. Mas, Luísa, e se a pessoa não tiver o computador, o tablet ou o equipamento que precisa para fazer o teletrabalho? O que acontece nessa situação? Bom, a MP ela prevê um prazo de 30 dias após a alteração do regime para que as partes estabeleçam essas notas contratuais da alteração. Então, se o empregado vai fornecer um equipamento, se vai ter um reembolso de internet, algo assim, né? É importante pontuar que se o empregado não tiver como fazer o teletrabalho dele, da casa dele, né? Não tiver equipamento e a empresa não puder fornecer esse equipamento também, o tempo de jornada normal do empregado, ele vai ser contabilizado como tempo à disposição do empregador. Então, por mais que ele não esteja lá fazendo as tarefas normais do dia a dia dele, ele vai estar à disposição do empregador. Luiz, agora em relação às férias individuais, né? Qual que é o tempo que o empregador tem para fazer o pagamento? E também aproveito para perguntar em relação ao empregador trocar esse tempo de trabalho, de férias, por dinheiro, por exemplo. Bom, a lei trabalhista prevê que normalmente, né, o prazo de pagamento das férias é de 2 dias antes, até 2 dias antes ao início do período de férias. A MP flexibilizou essa questão também. Então, hoje, o pagamento das férias pode ser feito junto com o prazo de pagamento de salário, ali, de remuneração do empregado, ou seja, junto com o fluxo de caixa normal da empresa. O terço constitucional das férias, também o pagamento foi flexibilizado, ele pode ser pago até a data de pagamento do 13º salário do empregado. Sobre a popular venda de férias, né, também foi alterado isso. Hoje a venda de férias ela só pode ser negociada com a anuência do empregador, né? E se for negociada essa venda de férias, ela também pode ser paga até o prazo de pagamento do 13º salário. Agora, um assunto que interessa muita gente em relação ao banco de horas. Essa MP permite a compensação por meio da prorrogação da jornada de trabalho, Luísa, e também a pessoa tem a oportunidade de fazer essa compensação aos finais de semana, por exemplo? Sim, a MP prevê o seguinte, que ela pode ser, essa prorrogação, essa compensação pode ser feita com prorrogação de 2 horas diárias, desde que respeitado o limite de 10 horas total de trabalho do empregador no dia, né? E a compensação pode sim ser realizada aos finais de semana. Olha, Darcy, como eu disse no começo da entrevista, né, essa medida entra junto com a MP 45 durante 120 dias, né? Jota, e aproveitando que a gente está falando aí deste assunto, pergunta para a Luísa se houve alguma mudança em relação ao FGTS. Perfeito. A Darcy está perguntando o seguinte, Luísa, em relação ao FGTS, o que muda? Também foi alterado o prazo de pagamento para o FGTS, Darcy. Então, a competência de abril, maio, junho e julho, ela pode ser paga em até 4 parcelas, com vencimento a partir de setembro de 2021. Nesse ponto, é importante lembrar que caso o empregado seja demitido nesse período que você não pagou ainda aquelas parcelas, o FGTS desse empregado deve ser regularizado. Perfeito, agradeço a Luísa e você, empregador, e você, empregado, alinhe essas questões com o seu contador, alinhe com a sua empresa, porque é muito necessário, ainda mais agora durante a pandemia. Volto com você, Darcy. Tá certo, obrigada pelas informações a você, Luísa, viu? Um abraço, Jota.